Filipenses 1, de 21 a 27. Convido você então para ler na sua Bíblia ou aqui na projeção comigo, tá bom? O texto começa assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso eu continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Não, uma pausa aqui. Esse versículo, ou essa perícope, esse trecho aqui desse capítulo, já deu muita discussão ao longo da história, porque alguns já pensaram assim: como é que o apóstolo Paulo poderia ter decidir a respeito da sua vida e da sua morte? Como que um ser humano pode decidir a hora que vai morrer, se vai morrer ou se não vai, se vai viver ou se não vai? E a melhor interpretação que a gente encontra desse texto é que Paulo de fato não tinha decisão sobre a sua vida e a sua morte, o poder de partir quando quisesse ou continuar vivendo. Mas aqui Paulo está demonstrando um desejo do seu coração, expressando a sua mente, o seu desejo. Então, muito mais do que poder de decisão, aqui nós encontramos o desejo profundo do coração de Paulo em estar dentro da vontade de Deus, dentro do que Deus já havia revelado para ele como sendo vontade soberana dele. Convencido disso, continuando o texto, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Pai, porque a tua palavra é viva e penetra no mais íntimo do nosso ser. Obrigado porque tu és um Deus que fala, um Deus que se comunica, um Deus que transmite a tua verdade ao nosso coração. Agora, meu Deus, em nome de Jesus, eu peço que essas verdades possam penetrar na nossa vida, e que o Senhor nos transforme hoje, que o Senhor haja poderosamente na nossa vida hoje. Senhor, em nome de Jesus, derrama graça sobre a minha vida, para que eu possa ser instrumento teu, para que eu possa ser canal do teu fluir aqui nessa manhã, e transmitir aquilo que o Senhor quer transmitir, falar para o teu povo. Mas eu oro também por cada um aqui, Senhor, nessa manhã, para que a tua palavra possa penetrar, para que a tua palavra possa fazer diferença na vida dos meus irmãos, para que a tua palavra possa de alguma forma contribuir para uma devocionalidade maior, Pai, para uma intimidade maior contigo, para uma vida centrada em ti e no teu evangelho. Senhor, fala conosco nessa manhã, nós oramos em nome de Jesus, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Todos nós sabemos da importância dos verbos na nossa vida, do nosso dia a dia, né? Todos nós sabemos que o verbo ou os verbos são de extrema importância para qualquer língua, de qualquer povo. Os verbos indicam ação, os verbos indicam intenção, os verbos indicam um agir, os verbos indicam intencionalidade, os verbos, enfim, estão presentes no nosso dia a dia, e é impossível você escrever ou falar, né, qualquer coisa significativa sem a presença dos verbos. Quando eu olhei para esse texto, eu percebi que no texto que nós lemos, nós encontramos, me deu o trabalho de encontrar ali, se eu não errei nos cálculos, 28 verbos. 28 verbos nesses versículos que nós lemos. E dentre esses 28 verbos, eu encontrei 6 muito relevantes, muito importantes, que tem a ver com a nossa espiritualidade, que tem a ver com o que Deus espera de mim e de você. E esses verbos são os verbos viver, morrer, continuar, desejar, permanecer, transbordar. 6 verbos que talvez numa primeira lida do texto possam passar
de alguma forma despercebida numa leitura rápida, mas 6 verbos muito significativos que indicam atitude, intencionalidade ou um profundo desejo de fazer algo. E aí, o que eu percebi lendo esse texto, eu tenho dito todo domingo aqui, que me reencontrar com a carta de Paulo aos Filipenses tem sido muito gratificante para mim, tem me inspirado muito a viver a minha vida e o meu ministério. Esses verbos, todos eles, nós percebemos que ele tem um foco, e o foco de todos esses verbos é a pessoa de Jesus. Viver significa viver com Jesus. Morrer, aqui à luz desse contexto, significa morrer com Jesus. Continuar tem a ver com a perseverança de continuar caminhando com Jesus. Desejar Jesus, permanecer dele e transbordar dele. Verbos que têm a ver com a nossa devocionalidade, verbos que têm a ver com a nossa espiritualidade, que têm a ver com o nosso comportamento, com a nossa conduta, com o nosso dia a dia, e que precisam estar presentes na nossa vida, sob pena de nós estarmos vivendo uma devocionalidade equivocada. E aí, quando eu olho para esse texto, logo de imediato, eu percebo uma expressão. Quando o apóstolo Paulo, no verso 21, vai dizer que para mim, e ele vai continuar, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E quando eu olho para esse texto, ou para essa frase, para essa expressão, eu percebo que não se trata de uma mera opinião, mas se trata da responsabilidade pessoal de cada discípulo de Jesus. Porque não sei se você percebeu, mas quando nós nos comunicamos, quando nós falamos, às vezes você fala assim, não, porque para mim, a minha opinião é essa, mas acaba se tornando apenas uma mera opinião. E o fato de nós termos opinião sobre algo não significa necessariamente que nós vivemos isso. Aliás, eu diria que nós somos seres de muitas contradições. Eu diria que nós somos seres que nós temos dificuldade muito grande de mantermos uma coerência com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente faz. Então, muitas vezes nós pensamos de um jeito, mas não vivemos da maneira que a gente pensa. Temos algumas ideologias, temos alguns sonhos, pensamos de uma forma, mas a nossa vida, o nosso estilo de vida não se faz coerente com a forma de nós pensarmos. Ou seja, traduzindo, nós somos excelentes teóricos, mas somos muito fracos na prática. Traduzindo, nós somos muito bons no discurso, mas quando chega na hora da prática, a gente deixa muito a desejar. E aí, o apóstolo Paulo está dizendo que para mim, ou seja, Paulo está falando, eu tenho uma responsabilidade pessoal. Não se trata de mera opinião, mas se trata de comportamento, se trata de vida, se trata de responsabilidade pessoal. E aí, queridos, é interessante, porque quando a gente olha para esse texto, para essa carta, olha só o texto seguinte que nós encontramos, que é 1 Pedro 4, 10 e 11. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. O que Pedro está dizendo, corroborando com Paulo? Se trata de responsabilidade pessoal. Todos nós recebemos um ministério de Deus, todos nós recebemos uma incumbência de Deus, todos nós temos uma responsabilidade diante de Deus e diante da comunidade. Quando eu saio daqui amanhã, segunda-feira, ou saio agora na sexta-feira, porque voltei a jogar futebol, voltei depois de 8 anos, voltei a bater uma bolinha na sexta-feira. Estou feliz da vida, corri com a garotada lá. Garotada, o Moisés estava também. Então quando eu falo garotada, sem o Moisés, entendeu? E sem o Daniel também, A garotada estava lá, tudo de 16 anos, 17 anos, corri com a turma. E assim, a gente está ali no meio de pessoas. Amanhã, segunda-feira, você está lá no seu trabalho. Então quando nós saímos dessa porta e nós vamos para, entre aspas, o mundo lá fora, as pessoas lá fora, a sociedade lá fora, nós não estamos levando nosso nome apenas. Nós saímos daqui levando o nome de Cristo. Então, tudo que você faz lá fora, tudo que você diz lá fora, você leva com você o nome de Cristo.
Então, trata-se de uma responsabilidade muito séria. Nós estamos lá fora, é hora da gente manifestar Cristo em nós. A responsabilidade, o ministério que Deus deu para a gente. Então, o apóstolo Pedro, ele vai dizer, o apóstolo Paulo, perdão, vai dizer, porque para mim, inicialmente mostrando o seu comportamento, o seu compromisso com o nome de Cristo, mas na sequência o apóstolo Paulo vai dizer, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que coisa maravilhosa. Paulo tinha uma consciência, não importa se eu estou vivo ou morto, vivo ou morto eu sou de Cristo, vivo ou morto eu estou com Cristo. É mais ou menos assim, né? Se eu acordo de manhã, eu sei que Cristo está comigo. Acordo de manhã, eu sei que Cristo está na minha vida, Cristo vai andar comigo naquele dia. Mas também se eu não acordo, se eu amanheço morto, eu sei que eu vou estar com Cristo. Então, ou Cristo está comigo nessa vida, ou se eu morro, estou com Cristo. Não importa o que aconteça, o apóstolo Paulo está dizendo, o que importa é que eu sou de Cristo. Quer morramos, como ele fala aos Coríntios, quer morramos, somos do Senhor. A morte não é uma barreira, a morte não nos separa de Cristo, a morte apenas completa a obra que Deus começou a fazer na nossa vida. E Paulo tinha essa consciência, que o viver é Cristo. Eu ando com Cristo, eu durmo com Cristo, eu acordo com Cristo, eu trabalho com Cristo, eu falo com Cristo, porque para mim viver é Cristo. Cristo entrou na minha vida. Cristo é o centro da minha vida, e isso significa Cristo vivendo em mim, Cristo vivendo dentro da minha vida, Cristo se manifestando cotidianamente no meu pensar e no meu agir. Paulo está dizendo, para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora, quais os sinais do Cristo vivo dentro de nós? Porque se Cristo está vivo, e nós podemos dar um aleluia por isso, glorificar a Deus porque Cristo está vivo, tem que ter sinais, porque um Cristo vivo manifesta sinais, porque um Cristo vivo dá sinais da sua vida no mundo e dentro de nós. Então vamos ver alguns sinais dessa presença de Cristo, da vida de Cristo em nós. Primeiro, a presença de Cristo em nós faz nosso coração arder. Meu irmão, minha irmã, se o teu coração não arde, de vez em quando pelo menos, com a presença de Cristo, alguma coisa está errada. Me lembro de Jesus, ou melhor, dos dois discípulos a caminho de Emaús, logo depois da ressurreição de Jesus. Eles estão andando pela estrada, cabisbaixos, deprimidos, frustrados, porque tudo que na cabeça deles, na concepção deles, aquilo que Jesus havia prometido para eles não havia se cumprido, porque Jesus promete um reino e morre na cruz como maldito, né? Na cabeça deles aquela promessa não se cumprira. E aí o texto diz que Jesus no caminho se coloca entre eles. O Cristo ressurreto, a presença espiritual viva de Cristo se coloca entre eles. E vai ali conversando com eles. E aí eles não reconhecem Jesus, né, naquele momento. E no final da história eles vão dizer assim: bem que o nosso coração ardia quando ele se colocou entre nós no caminho da cidade de Emaús. Que coisa fantástica! Os discípulos tiveram o coração ardendo com a presença de Jesus. Meu irmão, minha irmã, a presença de Jesus precisa fazer o nosso coração arder. A presença de Jesus precisa produzir alguma coisa dentro de nós. Hoje eu olho para, não estou falando da igreja comunidade presbiteriana da freguesia apenas, mas nós os enquadramos também. Hoje a gente bate cartão, bate um ponto dominicalmente, canta alguns louvores. Nós fomos perdendo a capacidade de chorar na presença de Deus. Fomos perdendo a capacidade de celebrar a Deus, glorificar a Deus pelos feitos dele. Fomos perdendo a capacidade de ver Deus no outro, de ouvir quando alguém fala alguma coisa para a gente, Deus falando com a gente através do outro. O nosso coração perdeu a capacidade de arder. Eu acho que, vou usar uma expressão muito forte, fazer uma relação muito forte, talvez para alguns, da mesma forma que os médicos acabam tendo que se tornar frios diante de um paciente sofrendo, da mesma forma que um legista já perdeu a sensibilidade pela vida quando está fazendo a autópsia de um corpo, talvez muitos cristãos perderam essa capacidade de ver Jesus, sentir Jesus, o coração arder, por conta da presença de Cristo.
nós nos acostumamos em vir para a igreja, nos acostumamos de cantar alguns louvores, nos acostumamos até em ler a Bíblia. A gente lê, muitas vezes, como lemos uma revista ou uma história em quadrinhos. Mas um sinal vivo de Cristo em nós é o coração ardendo. Meu irmão, restaura isso na tua vida. Volte a ter essa capacidade. Cuidado com a frieza. Cuidado com esse se acostumar com a fé, se acostumar com a Bíblia, se acostumar com a igreja. Crie no seu coração uma expectativa toda vez que você entrar por aquela porta. Hoje Deus vai falar comigo. Hoje eu vou sentir a presença de Deus. Saia de casa pedindo a Deus domingo de manhã, domingo à noite, para sentir a presença de Deus. Senão, vai ser como um legista dissecando um corpo, analisando um corpo morto. Não vai fazer mais diferença na sua vida. Em nome de Jesus. Coração que arde. Quer ver um outro sinal do Cristo vivo dentro de nós? Um coração que ama. Um coração que ama a Deus sobre todas as coisas, mas que ama o próximo. Um dos sinais da presença de Deus na nossa vida é o amor que nós sentimos pelo outro. Pelas pessoas que sofrem, pelas pessoas que te odeiam, pelas pessoas que te perseguem, pelas pessoas que falam mal de você. E a gente tem que amar. Pelas pessoas que convivem com você na igreja. Não se isole. Vivemos num tempo de tanto ensimesmamento, né? Num tempo de tanta individualidade, tanto individualismo, melhor dizendo. Expressão melhor na individualidade todos nós temos, devemos ter, mas o individualismo, esse desejo de estar só o tempo todo, de viver para si o tempo todo, olhar para o próprio umbigo o tempo todo. Irmãos, quando nós vivemos em comunidade, na comunidade da fé, nós perdemos o direito de termos uma vida totalmente privada, de termos uma vida totalmente, no melhor sentido, uma vida onde você não tem que prestar contas para ninguém. O cristão é alguém que tem que aprender a prestar contas da sua vida. Eu tenho uma mentoria que eu participo, me ausentei um pouco por conta aqui das obras da igreja, quero voltar o quanto antes. Meu objetivo é depois do aniversário da igreja, voltar para a mentoria com os pastores. Aquele é o lugar que nós abrimos o coração. Falamos dos nossos pecados, das nossas tentações, prestamos conta da vida uns para os outros, porque se você não presta conta da sua vida, você vai continuar alimentando fantasmas internos dentro de você, pecados dentro de você, maus pensamentos dentro de você. Agora, quando você fala, quando você presta contas, você exorciza os fantasmas dentro de você. Você exorciza pensamentos ruins, tentações que você vive, maus hábitos dentro de você, quando você presta conta da sua vida para alguém. Então, um coração que arde, um coração que ama, mas também, outro sinal do Cristo vivo dentro de nós, é o desejo de ser parecido com Jesus. Meus irmãos, é interessante isso, né? Porque eu sei que a gente vive uma época, um tempo de poucos paradigmas significativos, né? Eu fico com pena dos jovens hoje que a pergunta é olhar para quem? Quem é o modelo? Neymar? Neymar com seu cabelo bonito? Quem é o modelo da vez? Quem é o paradigma da vez? Quem é aquele que a gente pode observar? Eu acho que nós vivemos uma carência muito grande de paradigmas, uma ausência muito grande de modelos. Agora, nós cristãos sabemos que nós temos um modelo maior. Nós temos uma referência, um paradigma maior. E esse paradigma, esse modelo é Jesus. Jesus tem que ser o centro da nossa vida, tem que ser o modelo. E nós temos que copiar Jesus em tudo que Ele fez, em tudo que Ele falou. Sob pena de nós não carregarmos a imagem de Deus, mas uma caricatura de Deus. Sob pena da gente não representar, ou melhor, não expressar, não viver o que Deus é e manda que nós sejamos, mas vivamos uma caricatura, uma parte, quem sabe, indefinida, torta de Deus, em nós. O que Deus quer, meus irmãos, é que nós olhemos para Jesus e vejamos dele um modelo, o paradigma maior para a nossa existência. Agora, uma pergunta que a gente tem que fazer é: como Jesus pensava e agia? Porque se eu tenho que seguir a Jesus, se eu tenho que me parecer com Ele, como que Ele pensava e agia? Jesus amava o Pai, em primeiro lugar, e tudo que foi criado por Ele. Isso é muito bonito. Nós vemos Jesus chamando o Pai de Abba. Abba era a expressão que um menino judeu pequenininho usava para se referir ao seu papai.
Abba é aquele papai carinhoso, papaizinho carinhoso. E Jesus tinha uma relação com o Pai de amor, de afeto. Jesus, quando se relacionava com o Pai, ele sabia que o Pai o amava e que ele deveria amar o Pai na mesma medida, considerar o Pai na mesma medida. E uma coisa importante: se nós amamos o Pai, consequentemente nós amamos tudo que ele criou. E se nós amamos de verdade o Pai, nós não vamos odiar ou destruir a sua criação, porque veio dele. Por exemplo, a terra foi criada pelo Pai. Então, se eu amo o Pai, eu tenho que amar a terra que o Pai criou. Eu não posso destruir a terra que o Pai criou. Eu não posso sujar. Eu não posso matar o planeta. Eu não posso contribuir para isso, porque o Pai criou a terra. Então eu tenho que amar a criação do Pai. O Pai criou meu irmão, criou vocês, criou a mim. Como que eu vou odiar ou destruir a criação do Pai, que são vocês? Quantas coisas o Pai criou. Então, se eu digo que eu amo o Pai, eu tenho que considerar o que o Pai criou também. Senão, mais uma vez, nós vamos entrar no campo da contradição. Como que eu posso amar? É aquilo que Jesus falou, né? Como é que eu posso amar a Deus que eu não vejo, se eu não amo meus irmãos que eu vejo? Como é que eu posso amar um Deus que é invisível, que no máximo eu posso senti-lo e sinto, mas não amar você que eu vejo? Então, se eu digo que eu amo o Pai, eu tenho que amar tudo aquilo que o Pai fez. E aí, queridos, Jesus pensava e agia assim. Mas Jesus também amava as Escrituras. Ele amava a própria palavra. Dá mais um clique, por gentileza, Vivi. Ele amava as Escrituras sagradas. Eu fico pensando, né, na relação de Jesus com a palavra. Jesus mergulhava na palavra. Interessante essa foto, não sei se você consegue perceber ali, né? Está meio escurinho ali. Mas Jesus mergulhava na palavra. Muitas vezes, depois de um dia exaustivo de trabalho, pregando, evangelizando, cuidando de pessoas, curando enfermos, expulsando demônios, acolhendo pessoas, Jesus se retirava para fazer duas coisas: orar e meditar na palavra. Eu chego do trabalho 8 da noite exausto, eu não consigo fazer nada, mas na televisão você consegue passar os canais. Queridos, em nome de Jesus, ou a gente vai mergulhar na palavra como Jesus, ou nós vamos sofrer os dissabores de uma vida longe da palavra de Deus. Porque na palavra nós encontramos os princípios do reino, os valores do reino. Na palavra nós encontramos força para resistir à tentação. Lembra de Jesus no deserto? Jesus citou o livro que os autores acreditam que Jesus mais usava e mais gostava, que é Deuteronômio. Porque quando o diabo chegou para ele citando a Bíblia para tentá-lo pela própria palavra, Jesus por 3 vezes disse: mas também está escrito. Se você conhecer a palavra, você não vai ser presa fácil do diabo, você não vai cair na esparrela de Satanás, você não vai cair nas provocações de Satanás, porque você vai estar firmado na palavra de Deus. Um crente firmado na palavra de Deus é forte. Um crente firmado na palavra de Deus não cai facilmente. Um crente firmado na palavra de Deus tem experiências maravilhosas com o Senhor, mas para isso você tem que mergulhar. Vou falar de novo, Alexandre, nós não vamos nos cansar. Todo domingo 8h30 da manhã, oficina da palavra, você precisa vir. Comecei agora quinta-feira, 14h, um curso de formação de líderes, toda quinta-feira, 14h. Estamos um grupo, e se você quiser participar, você vai ser muito bem-vindo. Se você tiver agenda, vou fazer um outro grupo, num outro horário, um curso para formação de liderança. E é um curso que vai ajudar você na sua vida lá fora, mas vai ajudar você também, sobretudo na igreja, a servir melhor a Deus. Então, mergulhando na palavra, mergulhando nas Escrituras, porque sem as Escrituras nós ficamos fracos e perdidos. Agora, quais os benefícios da Escritura viva dentro de nós? Porque há benefícios, como eu já lhes disse, né? Há benefícios. Quais são? Primeira coisa, nós pensamos mais nas coisas do alto. Pensamos mais nas coisas do alto. Olha só, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense
pensem nessas coisas. Adiantando um pouco a série, em Filipenses capítulo 4, verso 8, o que Paulo está dizendo? A nossa mente, a nossa cabeça precisa estar nas coisas do alto. O que Paulo está dizendo? Nós precisamos desesperadamente sair um pouco desse plano terreno. Preocupações do dia a dia. Pastor, estou tão preocupado. Eu conheço uma pessoa que quando eu converso com ela, toda vez ela fala de uma preocupação. Estou tão preocupado com isso. Estou preocupado. Irmãos, crente que vive preocupado demais está precisando se encontrar mais com as Escrituras Sagradas e com Cristo vivo. Está precisando pensar mais nas coisas do alto. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for de puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Não deixe que a sua mente seja tomada por preocupações. Não deixe que a sua mente fique cheia de ansiedade. O próprio Senhor Jesus disse: viva hoje, porque cabe a cada dia o seu próprio mal. Tem gente que tem uma capacidade de se preocupar com coisas que nunca vão acontecer. Existe uma pesquisa que diz que mais de 90% dos nossos medos nunca se concretizarão. Nunca! Pensa nos teus medos, pensa nas tuas ansiedades. Não se concretizarão. 90% delas não se concretizarão na sua vida. Meu irmão, minha irmã, alguém que tenha a vida pautada na palavra de Deus, pensa mais nas coisas do alto. Mas ainda, quando nós estamos na palavra de Deus, a nossa vida é baseada por princípios e valores. Princípios e valores de Cristo, princípios e valores do reino. Olha só que coisa linda, encontramos em Gálatas capítulo 5, versos 22 a 24. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Sabe o que nós encontramos aqui em Gálatas 5, 22 a 24? Princípios e valores do que precisam estar presentes na nossa vida, mas só estarão presentes na nossa vida se a palavra de Deus estiver presente em nós. Vou dizer uma coisa para você: se novela estiver presente na sua vida, isso aqui não vai se manifestar. Se você for influenciado pela novela, como muitos são, isso aqui não vai se manifestar. Se você vive uma vida ensimesmada, não vai para a palavra de Deus, você não vai conseguir viver os princípios e valores do reino de Deus. Passa para a gente, por favor. Nós vivemos um tempo de profunda inversão de valores, irmãos. É impressionante, né? Como que eu estava aqui vou dar alguns exemplos. Eu estava aqui na porta esses dias, à noite. Não sei o que estava fazendo aqui. Eu olhei para a escola, tinha duas meninas abraçadas, fazendo carinho uma na outra. Recentemente eu saí aqui de tarde, 1h da tarde, andando aqui pela rua. Duas meninas fazendo carinho, beijando o pescoço uma da outra, se beijando aqui na frente. Vivemos dias de uma inversão profunda de valores, e a mídia contribui muito para isso. É impressionante como que a gente constrói como pais, né? Eu conversava com um amigo recentemente, ele falava assim: é impressionante, a gente se dedica tanto aos filhos, a gente ensina tanto para os filhos, a gente investe tanto nos nossos filhos, e com meia hora de conversa, um colega lá fora consegue desconstruir o que a gente luta uma vida inteira para construir. É impressionante como que, por conta dessa inversão de valores, não sei se você consegue ver a imagem ali, uma menina, pode voltar a ver, uma menina fazendo barba e um menino passando rímel no olho. Não sei se você consegue ver, né? A inversão. E é impressionante como que nós vivemos essa inversão no nosso dia a dia. No mundo escolar está muito presente. E aí, agora sim pode passar, Vivi? Eu acredito que, dentre essas inversões de valores, eu queria citar pelo menos 3 inversões que eu tenho presenciado como pastor e uma pessoa conectada aí com esse mundo, de alguma forma. A primeira delas, a primeira inversão de valores que eu quero citar para vocês, dentre muitas, eu apenas peguei 3, é que algumas pessoas, ao invés de buscarem a paz,
estão buscando tormentas para a sua vida. Interessante, porque, não sei se você ouviu falar desses 3 caras aqui, ó, Carl Jung, Tim Samaras e seu filho Paul Samaras. 3 caçadores de tormentas. 3 caçadores de tempestades, que sempre diziam que não se aproximavam o suficiente delas, tanto ao ponto de correr algum risco. Diziam que sempre sabiam manter a distância adequada da tormenta. Porém, em Oklahoma, dia 31, uma sexta-feira, o carro deles foi tomado pelo vento, pelo tornado. Parece que subiu uns 10 metros de altura, não sei, subiu alguns metros de altura, e os 3 foram mortos. 3 experientes caçadores de tormentas. Sabe o que aconteceu com esses homens? Possivelmente, eles perderam a noção de limite. Eles perderam a capacidade de perceber que o momento certo de parar. Eles achavam que podiam sempre mais um pouquinho. Não, vamos mais um passo. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E sempre se aproximando da tormenta um pouco mais. Cada tornado, a capacidade, porque dentro da gente vai surgindo uma coisa interessante. Se eu cheguei até aqui, eu posso ir mais um passo. Se eu conseguir chegar a 300 metros, eu posso ir a 290, a 250. E foram se aproximando até o ponto de serem tomados pela tormenta. Tem crente que não consegue definir a hora de parar. É só um copo. Eu tomei um, tomo 2, 3. E quando vê, está dominado pela bebida. Quantas tormentas, irmãos, nós vamos atrás delas. Depois a gente tem a cara de Paulo dizer que o diabo está furioso contra a gente. Não é o diabo que está furioso contra você. Foi você que se aproximou demais da tormenta. Foi você que não soube estabelecer um limite. Foi você que trabalhou demais e agora vê a sua família em frangalhos. Foi você que não soube perceber o momento de parar. Foi você que não soube perceber o momento de parar na bebida, e tantas outras coisas que eu poderia citar aqui nessa manhã. Nós muitas vezes vivemos atrás de tormentas. Fulano é casado, ou casada, e você se apaixona por essa pessoa. Isso tem acontecido direto no meio gospel, como se diz aí. É impressionante. Eu vi essa semana num debate, eu não ouço debate, mas como não gosto muito desse debate, que é opinião minha, ok? Mas o Pedro estava aqui ouvindo, eu acabei ouvindo também, falando que a Mara Maravilha vai participar da próxima Fazenda, e ela se separou recentemente. Uma pessoa que eu vi dando testemunhos de conversa, e creio realmente uma mudança na vida dela, pelo testemunho que ela vinha dando. Perdi um pouco o contato com essa mídia, mas parece que vinha dando testemunho, e recentemente se separou. Imagina, uma mulher que se separou recentemente, vai para a Fazenda, para aquele reality show, está buscando tormenta para a sua vida. Quantas tormentas nós vamos atrás delas? Quantas coisas nós buscamos, nós poderíamos evitar? É aquele texto que eu sempre chamo lá que eu sempre lembro para vocês aqui, de Provérbios. Diz que o insensato, ele vê o abismo e passa pertinho dele. Não vou cair não. Está aqui, ó. Já o prudente, quando vê o abismo, tem abismo ali, ó. Tem tormenta ali, ó. Eu vou passar o mais distante da tormenta possível. Nós, como cristãos, não podemos inverter os valores. Nós temos que ser pessoas que vão atrás da paz, atrás da calmaria, atrás de uma vida tranquila, e não trazemos tormentas para a nossa vida. Olha só, já que eu falei de Provérbios 1 a 10, isso aqui é um incentivo para você ler Provérbios, só para botar uma aguinha na sua boca. Provérbios 1, de 1 a 10. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto,
ajudarão a dar prudência aos inexperientes, e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ouça, filho meu, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço, meu filho. Se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Apenas o início, primeiro capítulo, primeiros 10 versículos do livro de Provérbios, que eu queria incentivar você a continuar lendo na sua casa. O que acontece é que, muitas vezes, os princípios de Deus estão aqui, os valores de Deus são claros, mas nós vamos no caminho contrário daquilo que a própria palavra nos ensina. E aí, queridos, para a gente avançar aqui, uma outra inversão de valores que eu percebo claramente nos nossos dias, é que ao invés da promoção da família, o que nós temos encontrado é a sua degradação. E eu quero passar um vídeo rápido aqui. Cris! Leila! Tomou a decisão, guria? Eu me decidi. E aí, qual é a resposta? Eu me apaixonei. Eu topo ser o pai do filho de vocês. Não, peraí. Opa, calma. Tá ligado nessa chuteira nova aí que minha mãe me deu? Caraca. E essa bola aqui oficial, meu pai que me deu. Caraca. Ah, cara, ser filho de pais separados é muito maneiro. Tô vendo. O mãe vai te de tu, hein, cara. Mas eu ainda chego lá. Teus pais vão se separar? Meu pai pisou feio na bola com a minha mãe. Eu acho que o casamento dele está por um fio, mano. Maneiro. Show, né? Pode passar, por gentileza. No único capítulo da grande família. Pode parecer brincadeira, né? Porque eu sempre estou dizendo que não vejo, mas estou sempre trazendo um material aqui, né? Mas me chamou muita atenção. Eu cheguei em casa esses dias à noite, na quinta-feira, quinta-feira, não sei o dia que passa, na quinta, né? E aí eu liguei a televisão para ver jornal, e estava buscando 40 lá, enfim, o canal lá. E aí eu me encontrei com essa cena. Não sei se você conseguiu perceber. No primeiro momento, o Tuco, ele reencontra uma namorada antiga, e só que ela reaparece casada, vivendo com uma outra mulher, para surpresa dele. E aí as duas querem ter um filho, e chamam o Tuco para ser o pai do filho delas. E aí, num determinado momento do capítulo que não apareceu aqui, ele diz que está apaixonado pelas duas, e na hora de ir para a cama com uma delas, ele fala: eu quero ser pai. Por que a gente não faz o contrário? Ficam as duas no quarto, e a gente tem 2 filhos. Eu faço 2 filhos, uma em cada uma. E aí eu vou ser pai do filho de vocês. Eu prometo que eu vou ser um bom pai, vou ser um bom marido. Mas elas não aceitam, porque queriam ficar as duas juntas. Na sequência da cena, do episódio, nós vemos aquele diálogo daqueles 2 garotos. Quando um vira e fala assim: pô, cara, olha essa chuteira que o meu pai me deu. Olha essa bola que o meu pai me deu. Pô, é o maior barato ser filho de pais separados. Aí ele fala assim: pô, que maneiro, cara, que não sei o que, mas eu ainda vou conseguir isso. Mais ou menos assim. O outro pergunta: por quê? Seus pais estão se separando? Pô, meu pai pisou feio na bola. Eu acho que o casamento dele está por um triz, para um fio, sei lá. Aí ele fala assim: pô, maneiro. O outro fala: que legal. No único capítulo da grande família, promoção do homossexualismo e uma desconfiguração, uma destruição, por assim dizer, da família. É impressionante. Então, queridos, eu não quero fazer campanha contra a Globo aqui, mas é impressionante como essa emissora tem investido pesado nesses temas. É impressionante.
É por isso que eu disse aqui há pouco que se você gastar tempo com novela, com coisas que não prestam ao invés da palavra de Deus, porque é o seguinte, a gente tem que fazer opção. Você chega cansado do trabalho, né? Você tem a opção de ficar com a sua família. Quando eu digo ficar com a sua família, é ficar de forma íntegra ali com a sua família, ler a palavra, fazer um culto doméstico, que eu acho que é coisa que poucas pessoas fazem, ou ir para a novela. Olha o que a novela ensina. Olha o que essas séries ensinam. Promovendo. Eu fico imaginando os adolescentes ouvindo um negócio desse. Pô, que legal ser filho de pais separados. Isso vai sendo formado, melhor dizendo, algo dentro do coração e da mente de cada adolescente que estão naquela fase de desenvolvimento. O que acontece? Por isso, irmãos, nós temos que tomar cuidado porque muitas vezes nós vamos invertendo os valores de Deus e trocando por desvalores ou falta de valores que o mundo oferece. Por fim, uma outra inversão de valores que eu encontro aqui é, ao invés da piedade cristã, a religiosidade. Isso é algo muito sério. Olha só o que esse texto diz de Salmo 51, 16 e 17. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Sabe o que o salmista está fazendo? Ele está condenando, está exortando alguns que se tornaram bons religiosos, bons crentes nominais, mas perderam também essa capacidade santa de se tornarem verdadeiros discípulos de Jesus. Há uma grande diferença. O fato de você frequentar a igreja todo domingo, dar dízimo, não significa necessariamente que você é um discípulo verdadeiro de Jesus. Eu tenho dito isso reiteradamente aqui. Tem gente que é muito bom ao bater o seu ponto, é fiel no dízimo, bate aqui, vem todo domingo à igreja, mas na sua semana vive como se Deus não existisse. Na sua semana se transforma num ateu prático. O ateu prático é aquele que ele não tem uma teoria firmada na não existência de Deus. Ele não defende a não existência de Deus, mas ele vive como se Deus não existisse. E aí tem muito crente ateu prático que vive como se Deus não existisse na sua semana. O que o Senhor me está dizendo? Deus não se importa com sacrifícios. Deus não se importa, numa outra linguagem, com o cumprimento da lei. Não se importa que você cumpra a lei por cumprir. O que Deus quer é um coração quebrantado. Lembra do início quando eu dizia do coração que arde? É isso que Deus quer. Deus quer ver teu coração ardendo. Deus quer ver o seu coração quebrantado. Eu concluo essa mensagem nessa manhã aqui, lendo o próprio texto que nós já lemos hoje no início, nosso texto base, que é no verso 27 de Filipenses 1. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Queridos, a exortação final dessa minha mensagem para vocês é: vivam Cristo, exerçam e permaneçam fielmente no Senhor. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Somos cidadãos brasileiros, mas antes de sermos cidadãos brasileiros, nós somos cidadãos do reino de Deus. E como eu dizia algum tempo atrás, nós temos que ser pessoas com os pés firmados na história, conectados com a história, vivendo em sociedade, vivendo em comunidade, conectados com esse mundo, mas olhando firmemente para o céu, para a glória de Deus. Eu vivo essa vida de uma forma inteira, intensa, pés conectados na história, mas eu não perco de vista o céu, a minha cidadania celeste, porque eu sou um cidadão do reino de Deus. E se eu não tiver essa consciência, se você não tiver essa consciência de que você é um cidadão do reino de Deus, você vai ser afetado por esse ateísmo prático, vai viver como se Deus não existisse. Então, que eu e você
possamos assumir essa cidadania, que eu e você possamos ter a consciência de que somos de Cristo, não importa o que aconteça, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, que eu e você possamos não mais inverter os valores do reino de Deus, sabedores que há princípios que têm que ser observados, que eu e vocês possamos mergulhar profundamente nas Escrituras Sagradas e viver profundamente Cristo dentro de cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé.